TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 16 de julho. E nesta edição, Prefeitura de Petrópolis nega a falta de proteínas no Hospital Alcides Carneiro, mas admite 5 dias seguidos apenas com ovos. Desenvolvimento de Petrópolis será tema de encontro político na cidade. Petrópolis registra 3,6 graus Celsius e alcança a menor temperatura do ano. E o diálogo com o objetivo de destacar o espetáculo Under the Cover de Silvia Machete. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã, nesta quinta-feira. Olha só, gente, o frio continua marcando presença aqui na região serrana do Rio de Janeiro. E Petrópolis registrou a menor temperatura do ano e outras cidades da Serra também amanheceram com termômetros em queda. O cenário reforça o inverno rigoroso que vem sendo registrado nos últimos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a estação meteorológica do Pico do Couto, no Rossio, registrou 3,6 graus na manhã de terça-feira. Esta foi a menor temperatura do ano em Petrópolis. Já na manhã desta quarta-feira, os termômetros marcaram 3,9 graus no mesmo local. O frio também foi sentido em outras cidades da região serrana. Em Teresópolis, a estação do Parque Nacional registrou 7,9 graus. Já em Nova Friburgo, na estação de Salinas, os termômetros marcaram 9,1 graus. Os dados reforçam a atuação de uma massa de ar frio sobre o estado do Rio de Janeiro. A previsão é de que o tempo permaneça estável nos próximos dias, com madrugadas geladas e tardes de sol. As áreas mais elevadas da Serra, como o Pico do Couto e o Pico da Caledônia, seguem disputando o posto de locais mais frios do estado do Rio de Janeiro. Aí, galera, dia 15 de julho, 5h56 da manhã, congelamento aqui, ó, no Pico do Caledônia. Esse brilho aí, ó. Vou mostrar agora as folhas aqui congeladas. Aí. A recomendação é redobrar os cuidados com a saúde durante esse período. Manter o corpo aquecido, hidratar-se mesmo nos dias mais frios e dar atenção especial a crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, que são mais sensíveis às baixas temperaturas. E ainda nesse assunto que envolve o inverno, o plano de contingência para o inverno 2026 já está em vigor aqui em Petrópolis. O documento reúne ações para reduzir os impactos das baixas temperaturas, da estiagem e dos incêndios florestais, além de fortalecer o atendimento à população em situação de emergência. Em entrevista à TV Correio da Manhã, inclusive aqui ao Correio Petropolitano Debate, o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil também falou sobre a previsão de chegada do fenômeno El Niño esperado para o fim deste ano e como o município está se preparando para os possíveis impactos. Olha só. Entre as medidas adotadas estão o monitoramento das condições climáticas, a intensificação das ações de prevenção às queimadas e o acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade durante as ondas de frio. O trabalho envolve a atuação integrada da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, concessionárias Enel, Elovias e Águas do Imperador, além de órgãos municipais. Além do frio, a preocupação nessa época do ano também é com o tempo seco. A baixa umidade favorece a ocorrência de incêndios em áreas de vegetação e pode provocar a diminuição no volume de nascentes e reservatórios, aumentando o risco de desabastecimento em algumas localidades do município. Segundo a Defesa Civil, a maioria dos incêndios florestais é provocada por ações humanas, como a queima de lixo, fogueiras mal apagadas, pontas de cigarro descartadas e a soltura de balões. Por isso, o plano reforça a importância da prevenção e da conscientização da população. A Defesa Civil ela praticamente trabalha no monitoramento e emissão de boletins meteorológicos e também temos boletim de risco de incêndio florestal. São medidas que faz
a integração da Defesa Civil com os órgãos de resposta para poder já deixar eles de sobreaviso para atuar em caso de fogo e vegetação. Outro ponto de atenção é a possível influência do fenômeno El Niño nos próximos meses. A mudança nas condições climáticas pode alterar o regime de chuvas e favorecer períodos mais secos em algumas regiões. Por isso, a Defesa Civil mantém o monitoramento constante das previsões meteorológicas para antecipar possíveis impactos. A norma técnica emitida pelo CEMADEM Nacional e também pelo INMET fala do segundo semestre. O importante é o impacto, né? Nesse caso, a Defesa Civil já tem um plano de contingências de chuvas intensas em vigor e essas são as medidas. O importante é ficar atentos aos avisos da Defesa Civil e da Prefeitura de Petrópolis. O plano de inverno prevê ainda ações que auxiliam pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. A Parede Solidária da Defesa Civil, por exemplo, recebe doações de agasalhos. A grande novidade desse ano, a Defesa Civil está em integração com a assistência social. A partir de indicativos, de previsões meteorológicas, a gente informa a assistência social e eles fazem abordagem ao público de rua. Então, isso faz esse intercâmbio, vamos colocar assim, entre a Defesa Civil e a assistência social, e com isso a gente vai colhendo essa população que é mais vulnerável. E destacando mais uma vez, a gente recebeu o Guilherme Moraes aqui no Correio Petropolitano Debate, onde ele falou mais justamente sobre o plano de contingência para o inverno 2026 e muitos outros detalhes. E você pode conferir essa entrevista completa lá no nosso YouTube e no nosso Facebook. Só entrar lá, pesquisar TV Correio da Manhã e o Correio Petropolitano Debate com ele está disponível para vocês assistirem quantas vezes quiserem. E não é exclusividade dessa entrevista não. Todos os nossos programas estão disponíveis lá no YouTube e no Facebook. Só pesquisar mais uma vez, TV Correio da Manhã, podem conferir Correio Petropolitano Debate e todos os outros programas aqui da grade da TV Correio da Manhã. Mas agora seguindo com a parte de notícias do programa de hoje, a Prefeitura de Petrópolis apresentou versões diferentes sobre a alimentação servida para os pacientes do Hospital Alcides Carneiro. Em uma resposta enviada à nossa equipe no dia 7 de julho, a administração municipal afirmou que não era verdadeira a informação de que o ovo havia sido a única fonte de proteína oferecidas para os pacientes nos últimos 15 dias. 2 dias depois, durante uma audiência na 4ª Vara Civil, representantes da Secretaria Municipal de Saúde e do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro, SERRAC, admitiram que o hospital serviu apenas ovos como proteína durante 5 dias consecutivos por falta de carne bovina, frango e peixe em estoque. A polêmica começou após uma denúncia do vereador de Petrópolis, Léo França, que afirmou ter encontrado pacientes e acompanhantes no Hospital Alcides Carneiro consumindo apenas ovos como proteína, além de apontar problemas na conservação de frutas, legumes e verduras. Hoje eu vim aqui para fazer a fiscalização. Cheguei no hospital por volta de 5 horas da manhã e, lamentavelmente, o que nós encontramos foi uma cena de descaso do poder público. E também tem uma outra coisa que chama muita atenção. Mais de uma semana que o hospital só fornece ovo como proteína para os trabalhadores e também para os pacientes. A gente sabe que tem muitos pacientes que precisam de uma alimentação balanceada. Na última audiência sobre o assunto, realizada no dia 9 de julho, a coordenadora de nutrição do hospital, Vanessa Wendling, confirmou que a unidade ficou sem outras proteínas e que a situação ocorreu entre quarta-feira e domingo, anteriores à fiscalização. A secretária municipal de saúde, Clarissa Rippel, e o presidente do SERRAC, Luiz Kruzik, também confirmaram o período de 5 dias e informaram que o abastecimento foi normalizado na segunda-feira seguinte, após o pagamento ao fornecedor. O caso reacendeu críticas feitas anteriormente pelo juiz Jorge Luiz Martins Alves, responsável pelo processo que acompanha a situação do SERRAC. Em uma audiência realizada em novembro de 2025, o magistrado classificou a substituição das carnes pelos ovos como um festival de omelete. Uma carne bovina contra filé por uma carne branca, frango ou até mesmo ovo. Na nova sessão, o juiz voltou a atribuir a crise alimentar ao subfinanciamento do Hospital Alcides Carneiro e aos atrasos nos repasses financeiros, afirmando que a falta de alimentos é reflexo da grave situação econômica enfrentada pela unidade. E agora, trocando de assunto, mas seguindo nessa parte da saúde,
as salas de vacinação de Petrópolis começaram a oferecer a vacina Pneumo 20 para o público infantil. O novo imunizante será incorporado gradualmente ao calendário vacinal no lugar da Pneumo 10 e amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo. A principal diferença entre as duas vacinas está na cobertura. Enquanto a Pneumo 10 protege contra 10 tipos da bactéria pneumococo, a Pneumo 20 amplia essa proteção para 20 sorotipos, reforçando a prevenção contra doenças como pneumonia, meningite, otite e infecções na corrente sanguínea. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis informou que a substituição será feita de forma gradual. Durante esse período de transição, cada criança vai receber a dose indicada de acordo com a idade e o histórico de vacinação registrado na caderneta. Quem já iniciou o esquema vacinal com a Pneumo 10 não vai precisar recomeçar a imunização. A orientação é que os responsáveis procurem a sala de vacinação mais próxima com a caderneta da criança. Nas unidades, as equipes vão verificar o esquema vacinal e indicar qual dose deve ser aplicada em cada caso, seguindo o calendário previsto para cada faixa etária. Além da novidade, a Secretaria de Saúde reforça que a rede municipal está abastecida com vacinas contra a Covid-19. As doses, que antes eram oferecidas apenas no Centro de Saúde e na Unidade Básica de Saúde de Itaipava, agora estão disponíveis em todas as salas de vacinação do município. Para receber qualquer um dos imunizantes, é necessário apresentar um documento de identificação e a caderneta de vacinação. E agora, de fato, trocando de assunto, o desenvolvimento de Petrópolis será tema de um encontro entre lideranças políticas nesta quinta-feira, às 6 horas da tarde, no Teatro Mariano, no centro de Petrópolis. O debate é aberto ao público e vai reunir representantes do cenário político municipal, estadual e federal para discutir propostas voltadas para o futuro do município. O encontro será promovido pelo vereador Tiago Damasceno e contará com a participação do ex-prefeito do Rio de Janeiro, deputados estaduais e federais. O objetivo é apresentar as principais demandas de Petrópolis para que elas sejam consideradas na elaboração dos planos de governo, com foco em áreas como saúde, educação, transporte e investimentos para o futuro da cidade. A gente precisa desse apoio, né? Petrópolis, como toda cidade média, tem uma necessidade onde a gente tem um orçamento que não dá conta da gente fazer frente às demandas que a gente tem na nossa cidade. Então a gente precisa de muito apoio do governo estadual e do governo federal, e uma das iniciativas desse encontro é reforçar esses laços para que a partir de janeiro do ano que vem Petrópolis possa receber mais benefícios, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Durante o evento, os participantes devem discutir temas como desenvolvimento econômico, a geração de empregos, o fortalecimento de políticas públicas e a recuperação financeira de Petrópolis. A proposta é que o debate também abra espaço para a participação da população. Segundo Tiago Damasceno, o objetivo é promover o diálogo entre diferentes lideranças, para construir propostas que contribuam para o crescimento sustentável de Petrópolis e ampliem as oportunidades para os moradores. Petrópolis, que já foi uma potência do ponto de vista econômico, industrial inclusive, e que há mais de 3, 4 décadas a gente só tem perdido, né, espaço no desenvolvimento econômico, e a gente precisa estar ligado a um novo plano de desenvolvimento, né, do estado do Rio de Janeiro, e que Petrópolis esteja presente nesse plano. O encontro acontece às 6 horas da tarde, no Teatro Mariano, na rua Frei Rogério, número 95, no centro de Petrópolis. A participação é gratuita e aberta ao público. Nesse caso, vale lembrar ainda que a participação da população é fundamental para que as demandas dos petropolitanos sejam levadas ao debate e consideradas na construção de políticas públicas para a melhoria do município. Quando a gente participa, quando a gente acompanha e quando a gente está em contato com as lideranças políticas, a gente tem uma tendência a construir algo melhor para a nossa cidade, né? Então, essa participação é fundamental para a gente garantir que Petrópolis amanhã esteja inserida no mapa de desenvolvimento estratégico do Rio de Janeiro e do Brasil. Inclusive, essa entrevista também é baseada em uma entrevista aqui do Correio Petropolitano Debate. Toda essa matéria, na realidade, é baseada em uma entrevista aqui do Correio Petropolitano Debate, que você também pode conferir lá no nosso YouTube e no nosso Facebook.
E agora, gente, para finalizar a parte de notícias petropolitanas do programa de hoje, vamos para um caso de extrema crueldade contra um gato que causou indignação e incredulidade entre os moradores de Petrópolis. Segundo o relato da dona do gato, feito nas redes sociais, o gato chamado Loki foi vítima de maus tratos há cerca de 2 semanas no bairro Guf. Vamos ver isso, é uma situação assim absurda. De acordo com as informações divulgadas pela dona do gato na rede social dela, um grupo de pessoas teria utilizado comida para atrair o Loki até um local onde havia uma churrasqueira improvisada. Em seguida, os criminosos colocaram o animal dentro da churrasqueira, o que causou queimaduras graves por todo o corpo do gato. Mesmo gravemente ferido, Loki conseguiu retornar para casa. Ao perceberem o estado do animal, os tutores buscaram atendimento veterinário e o gato permanece internado em estado grave. A crueldade do caso mobilizou os moradores e protetores da causa animal, que passaram a compartilhar a história de Loki nas redes sociais em busca de justiça. É uma coisa que não pode acontecer, gente. A gente recebe inúmeras denúncias, eu recebo inúmeras denúncias. De cada 10 a gente tenta resolver aí 8, 9, mas está muito complicado. Então a gente tem que divulgar bastante para que essas pessoas que praticam esse mal, essa maldade com os animais, possam ter e ser levadas à justiça e possam inibir para que elas não cometam esse tipo de atrocidade. Vale destacar que maus tratos contra os animais é considerado crime na legislação brasileira. E a pena para crimes envolvendo cães e gatos pode chegar até 5 anos de reclusão, além de multa. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. A gente fica na torcida aqui para que as forças de segurança consigam descobrir quem foram os autores desse crime, que é assim, um verdadeiro monstro quem faz uma coisa dessa com um pobre bichinho. E com essas informações, nós encerramos o nosso primeiro bloco e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha só, gente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a condenação dos ex-prefeitos de Paraíba do Sul, Rogério Onofre e João Vicente de Souza Ferreira, por improbidade administrativa pela dispensa indevida de licitação para serviços de manutenção da frota municipal entre 2003 e 2006. Apesar de ter reconhecido a irregularidade, o tribunal decidiu afastar o pedido de ressarcimento de mais de R$ 279 mil requerido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por entender que não houve comprovação de dano efetivo ao erário nem de enriquecimento ilícito dos políticos. O processo, que ainda segue na Justiça, teve início em 2006, quando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública para investigar possíveis irregularidades na contratação da empresa individual chamada Autolave Edge e na contratação de serviços mecânicos pelo município de Paraíba do Sul. Na ocasião, o Ministério Público informou que em uma vistoria realizada pelo Grupo de Apoio aos Promotores, foi constatado que a empresa era um lava-jato. Segundo o proprietário, o estabelecimento também prestava serviços de mecânica, pintura e lanternagem e, nesses casos, costumava terceirizar os serviços. Após as investigações, o MPRJ traçou uma linha do tempo entre 2003 e 2006, demarcando os gastos do município com o prestador de serviços, que totalizaram, durante o período, R$ 279.500. Ao longo do exercício de 2003, quando Rogério Onofre era prefeito, o município gastou cerca de R$ 19.888 com os serviços contratados, sem a realização de uma licitação prévia, tendo havido uma dispensa em função do valor de cada serviço. O mesmo se repetiu em 2004, quando foram pagos mais de R$ 25.970 sem licitação prévia, e a tendência continuou em 2005, já no mandato do prefeito João Vicente. Nesse exercício, foram pagos um montante de R$ 148.946, novamente sem licitação. No ano seguinte, em 2006, o cenário não foi diferente. Foram pagos ao mesmo prestador de serviços R$ 84.782, sem licitação prévia. Em juízo, os ex-prefeitos alegaram que no exercício do cargo não tinham como controlar as contratações feitas pelos subordinados. Em relação ao ponto apresentado, o Tribunal de Justiça ressaltou que o prefeito de um município exerce apenas as funções que lhe são destinadas e que nem todas as atividades da administração são executadas diretamente por ele. No entanto, destacou que toda a atividade do Poder Executivo é de sua responsabilidade. Ainda sobre essa matéria, a nossa equipe entrou em contato com Rogério Onofre e não tivemos um posicionamento até o fechamento desta edição, e não conseguimos contato com João Vicente de Souza Ferreira. E agora, gente, nós trocamos de assunto e vamos para a nossa previsão do tempo.
E olha só, gente, o tempo no Sudeste nesta sexta-feira continua firme com predomínio de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas seguem em elevação durante a tarde, enquanto as manhãs ainda começam com nevoeiro ou névoa fraca em diversas cidades. Mas vamos agora para a nossa previsão de cidade por cidade. Em Nova Friburgo, a sexta-feira começa com sol e diminuição de nuvens ao longo da manhã. A tarde vai ser ensolarada e a noite de céu limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 9 e a máxima de 19 graus. E, mais uma vez, Nova Friburgo deve registrar a menor temperatura entre as cidades da região serrana. Em Teresópolis, o dia também vai ser de sol com diminuição de nuvens pela manhã. A tarde segue ensolarada e a noite vai ser de céu limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 20 graus. Aqui em Petrópolis, o tempo continua firme. A sexta-feira vai ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer, e à noite o céu permanece limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 19 graus. Agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, o tempo também segue estável com sol e névoa fraca nas primeiras horas do dia. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira vai ser de sol com névoa fraca ao amanhecer, e ao longo do dia o tempo permanece firme. Os termômetros vão variar entre a mínima de 11 e a máxima de 23 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios o dia também vai ser de sol com névoa fraca ao amanhecer e o tempo segue aberto durante todo o dia. Os termômetros vão variar entre a mínima de 11 e a máxima de 24 graus, registrando a maior temperatura entre as cidades da nossa área de cobertura. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre de 2026, foi divulgado nesta quarta-feira. Os candidatos podem consultar a relação dos pré-selecionados no site do programa. Na edição de 2026, o ProUni oferece 471.304 bolsas de estudo em instituições privadas de educação superior de todo o país. Do total, 219.725 são bolsas integrais e 251.569 parciais, que arcarão com 50% do valor do curso. Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada devem comprovar as informações prestadas no momento da inscrição até o dia 24 de julho. A etapa é obrigatória para a concessão da bolsa pela instituição de ensino. O programa do processo seletivo prevê ainda a divulgação do resultado da segunda chamada em 5 de agosto. Os candidatos não selecionados poderão manifestar o interesse na lista de espera dos dias 26 e 27 de agosto, e a divulgação dessa lista está prevista para o dia 1º de setembro. O ProUni oferece bolsas de estudo a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior para cursarem graduação e cursos sequenciais de formação específica em instituições particulares de ensino. As bolsas são oferecidas de dois tipos: as integrais, que cobrem todo o valor da mensalidade do curso, e as parciais, que cobrem 50% do valor. Vale lembrar que o ProUni é destinado para estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2024 ou 2025, que obtiveram média mínima de 450 pontos nas 5 provas e nota superior a 0 na redação. Mais regras e especificidades do programa estão disponíveis no site do ProUni. E agora nós voltamos para o assunto da saúde. Isso porque o Unicef aponta que mais de 13 milhões de crianças não recebem vacinas corretamente no primeiro ano de vida. Os dados coletados e divulgados nesta quarta-feira ainda apontam que a cobertura vacinal completa para a primeira infância é uma realidade distante para 15% dos bebês em todo o mundo. Em 2025, ao todo, 13 milhões e meio de crianças de todo o mundo não receberam nenhuma dose de vacina durante o primeiro ano de vida, e outras 7,3 milhões não tiveram o ciclo básico completo, ou seja, com 3 doses da vacina DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Segundo o estudo de estimativas da OMS e Unicef de cobertura vacinal nacional, os números representam um avanço em relação ao ano anterior.
Em 2025, 116 milhões de bebês receberam ao menos uma dose do imunizante, o que representa 750 mil a mais do que em 2024. O Unicef, no entanto, alerta que a manutenção do índice de crianças aumenta o risco de surto de doenças e é considerado alto pelo fundo, estando em patamar próximo ao observado em 2009 e abaixo do período anterior à pandemia de Covid-19. Segundo o relatório, os dados compilados foram enviados pelos governos de 195 países e mostram que 100 deles mantiveram cobertura de pelo menos 90% com 3 doses da vacina DTP desde 2019, apresentando pouco progresso na ampliação deste grupo. Entre os países que estavam abaixo deste patamar em 2019, 30 conseguiram melhorar as taxas ao longo dos últimos 6 anos, mas 65 países permaneceram estagnados ou retrocederam, incluindo 13 países frágeis, afetados por conflitos ou em situação de vulnerabilidade. O Brasil apresenta melhora da cobertura vacinal constante e da qualidade na integração dos dados públicos. Das principais vacinas, apenas o ciclo completo da tríplice, a DTP3, mantém índices baixos, com cobertura na faixa de 86%. Os dados nacionais, porém, são alvo de uma crítica específica da Unicef, da ausência de levantamento independente sobre o tema nos últimos 5 anos, ação recomendada pela Organização Mundial da Saúde e pela Fundação para garantir qualidade dos dados. E mudando de assunto mais uma vez, o setor de serviços brasileiro voltou a perder fôlego em maio. Segundo a pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE, o volume de atividades caiu 0,4% em relação a abril, resultado influenciado principalmente pelo desempenho dos transportes. Depois da alta de 1,1% registrada em abril, o setor voltou ao campo negativo. Dos 5 grupos pesquisados pelo IBGE, apenas os transportes e os chamados outros serviços apresentaram queda na passagem de um mês para o outro. Como os transportes representam cerca de 1/3 de toda a pesquisa, o desempenho do segmento teve maior peso no resultado nacional. O principal impacto negativo ficou com o setor de transporte, que recuou 1%, pressionado pelos transportes aéreos de passageiros, rodoviário de carga e também a parte de logística de cargas. O segundo impacto negativo ficou com o setor de outros serviços, pressionados pelos serviços financeiros auxiliares, especialmente a parte de corretores de títulos e valores mobiliários e também a administração de bolsas e mercados de balcão organizados. Apesar do recuo, o setor continua em um patamar elevado. Em maio, o volume de serviços permaneceu 19,6% acima do nível registrado antes da pandemia e apenas 0,5% abaixo do maior resultado da série histórica alcançado em outubro do ano passado. Na comparação contra iguais períodos do ano anterior, o setor de serviços mostrou uma variação positiva de 0,4% no indicador interanual, ou seja, maio de 2026 contra maio de 2025, emplacando o 26º resultado positivo consecutivo. Entre as atividades que cresceram em maio, destaque para os serviços profissionais, administrativos e complementares, além dos serviços prestados às famílias. O segmento de informação e comunicação ficou estável, sustentado principalmente pelos serviços ligados à tecnologia da informação, hospedagem de dados e desenvolvimento de softwares. No campo positivo, os profissionais administrativos e complementares lideraram os ganhos, impulsionados pela parte de agenciamento de espaços de publicidade, serviços de engenharia e locação de automóveis. O segundo impacto positivo em termos setoriais ficou com os serviços prestados às famílias, que avançaram 0,2%, impulsionado pela parte de restaurantes. No cenário regional, 18 estados registraram queda no volume de serviços. Os recuos mais intensos ocorreram no Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Mato Grosso. No Sudeste, o destaque foi o Rio de Janeiro, que cresceu 1% em relação a abril e liderou o avanço entre os estados na comparação mensal. São Paulo também apresentou resultado positivo, ainda que discreto, com alta de 0,1%. No indicador acumulado em 12 meses, o setor de serviços perde fôlego ao passar de 2,9% de crescimento em abril para um avanço de 2,6% em maio de 2026. A pesquisa mostra ainda que as atividades turísticas recuaram 0,4% em maio no país.
Mesmo assim, o Rio de Janeiro voltou a aparecer entre os destaques positivos, com crescimento tanto na comparação mensal quanto em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto São Paulo registrou queda no indicador. E com essa informação, encerramos agora a parte de notícias do nosso programa e depois vamos para um rápido intervalo, porque ainda temos a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o nosso jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta.
e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e hoje a gente, na nossa entrevista, vai falar sobre um tópico um pouco delicado nesse momento, sobre essa ressaca pós-eliminação do Brasil na Copa do Mundo, que aconteceu, é claro, no domingo. E a gente já está aqui ao vivo com o Nery de Oliveira, que veio justamente conversar com a gente sobre esse tópico. Tudo bem, Nery? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos. Pois é, um tema um pouco delicado aí para a gente abordar nessa semana, mas faz parte. E é justamente a gente veio conversar sobre como lidar com toda essa situação. Mas antes da gente entrar justamente nesse tópico, antes da gente falar mais sobre o assunto, vou pedir que você, Nery, se apresente para o nosso público. Então, eu sou Volmir Neres de Oliveira, eu sou psicólogo, né? Atuo no serviço público como psicólogo social e também sou coordenador do curso de psicologia da Uniaselv aqui de Guaramirim, em Santa Catarina. Dou aulas no curso de psicologia aqui. Perfeito, Nery. Então, acho que agora, já conhecendo você, já podemos começar a, de fato, destrinchar esse assunto, falar justamente sobre essa questão que envolve, é claro, a Copa do Mundo e também diversos outros pontos da nossa vida, mas que envolve toda essa questão de aceitação, dessa vez falando especificamente, é claro, mais uma vez, sobre a Copa do Mundo, falando sobre essa eliminação do Brasil. Então, Nery, queria que, para a gente começar, se você explicasse um pouco justamente como é que funciona esse processo. Então, essa ressaca emocional acontece pós a Copa do Mundo, aí, né, pós a eliminação, né, dessa competição, ela é um processo de readaptação, né? A ressaca ela é um conjunto aí de sintomas físicos e mentais que acontecem após essa presa, digamos assim, que é a nossa eliminação da Copa. A gente, enquanto torcedor da seleção brasileira, a gente sempre tem esperança de que dá um pouco mais além, né? É verdade. E sempre fica com esse sentimento, sempre fica com essa expectativa. E é claro, quando a gente está numa Copa do Mundo, como você mesmo disse, falando de seleção brasileira na Copa do Mundo, a gente sempre pensa, dá para ir um pouco mais além, dá para avançar, sempre a gente chega com aquele sentimento que dá para ser campeão. Só que, na grande maioria das vezes, não apenas no caso da seleção brasileira, mas de todas as seleções da Copa do Mundo, isso não acontece. Apenas um campeão entre tantos times participando, entre tantas seleções. Então, todo esse processo, toda essa questão, toda essa ressaca é algo comum de se acontecer e que a população, as pessoas já têm que estar preparadas para esse processo, não é mesmo? Sim, é um processo que ele é natural. A gente considerar a Copa do Mundo, esse ano são 48 seleções e só uma será campeã, né? Então, 47 seleções, 47 torcidas vão passar por esse processo aí de se decepcionar em algum momento, né? É verdade.
E, justamente, quando a gente fala de seleção brasileira, a gente já fica, como você mesmo disse, como eu já citei, com aquela expectativa mais alta, só que, dizendo mais uma vez, na grande maioria das vezes, o que vai acontecer não vai ser o título. Então, já tem toda essa questão da decepção das nossas expectativas lá em cima e a gente acaba tendo essa quebra. E é justamente quando acontece essa quebra que aí começa todo esse processo da ressaca e todas essas questões envolvidas. E que a gente já consegue perceber por meio de alguns sintomas, não é mesmo, Neres? Sim, sim. A gente cria uma expectativa e a nossa frustração ela é proporcional à nossa expectativa. Né? A nossa seleção vai jogo após jogo, a gente percebe uma evolução, a gente vai alimentando aquela esperança, embora a nossa seleção não viva o melhor dos momentos dela, né, na história aí, mas a gente ainda é a seleção aí que mais venceu Copas do Mundo. Então, a cada jogo que passa, a gente vai renovando a esperança e vai começando a projetar um futuro, né? E esse processo de acompanhar os jogos, né? De torcer junto ali, de se emocionar junto, gera acontece essa eliminação, a gente tem que lidar então com essa frustração e essa carga emocional que estava lá no alto acaba caindo, né, abruptamente. E é isso que causa então esse sentimento, né, de um certo desânimo, né, essa quebra no fluxo contínuo que a gente estava acompanhando, nos traz então um sentimento assim de abatimento, né, e a gente volta então para a nossa rotina e inicialmente é normal que a gente se sinta um pouco desanimado, né? Claro que tem aí níveis aí que são aceitáveis e níveis que a gente vai considerar aí como sendo patológicos. É verdade. E é claro, cabe caso a caso, cabe de cada pessoa justamente como que é a reação e tudo isso deve ser bem estudado, bem analisado. E vale a gente destacar, inclusive, ainda justamente sobre essa quebra de expectativa, todas essas situações, que as pessoas acabam sentindo, querendo ou não, mesmo com a competição ainda seguindo, mesmo com muitos jogos ainda sendo disputados, o interesse, não só na Copa do Mundo, mas o interesse em certas coisas, parece que ele vai se desfazendo, não é mesmo? Parece que vai sentindo, a população vai tendo uma falta de interesse em certas atividades justamente pós essa decepção, não é mesmo, Neres? Sim, sim. O que marca aí essa ressaca, né, é uma perda repentina desse interesse, né, nessas atividades. Porque você vê, é um processo que a gente vem acompanhando há dias, há semanas, né? E a gente vai ali tendo nossos vínculos sociais fortalecidos, né? O hábito de torcer junto, de se juntar com outras pessoas, né? E aí, de repente, você perde isso, né? Não temos mais isso aí, então perde-se esse interesse. Num processo aí de adoecimento em decorrência disso, seria aí uma pessoa que vai perdendo o interesse nas suas atividades que antes eram prazerosas, né? De repente a pessoa tinha o hábito aí de praticar atividade física, de se juntar com os amigos aí semanalmente, e daí se sentir triste, né? Começa a se isolar um pouco, deixa de fazer essas atividades do cotidiano. E aí, como eu disse, né, se esse processo dura aí alguns dias, talvez uma semana ou duas, e depois ela retoma a vida normal, tá tranquilo, né? Tá tudo dentro da normalidade. A frustração ela é um processo normal também, natural, certo? Mas se esse processo se alonga, daqui a pouco passou um mês e a pessoa continua muito entristecida, continua se agravando, a evolução desse quadro não está melhorando, ela não está conseguindo retomar a rotina que ela tinha antes da Copa, aí a coisa se torna um pouco preocupante. É verdade. E a gente tem que destacar também que justamente esse processo ele pode ser um pouco diferente nos diferentes níveis da sociedade, no sentido de diferentes níveis de idade. Os casos de crianças e adolescentes, eles acabam precisando ter um cuidado um pouco maior, justamente para que eles entendam melhor a situação e também, é claro, consigam aprender a lidar justamente com essa frustração, não é mesmo? Né, quando a gente fala de
criança e adolescente um cuidado especial, porque a frustração ela acontece para as crianças, para o adolescente e para o adulto de uma forma muito parecida. O que muda é que cada sujeito vivencia aquela experiência de uma forma diferente, né? Os seres humanos eles são singulares, né? Cada um tem a sua experiência muito particular. E o que acontece com crianças e adolescentes é que o sistema das emoções delas ainda, né? Um adulto espera-se que ele lide melhor com as cargas emocionais, né? Lide melhor com a frustração. E a criança ou adolescente ela tem um pouco mais de dificuldade eventualmente com isso, por conta desse seu sistema não estar completamente preparado para lidar com isso. E aí, claro, né, vai aí a responsabilidade dos adultos. Os mesmos adultos que fizeram essa criança gostar de futebol, né, curtir a Copa, acompanhar a Copa, se emocionar aí na torcida, fica também aí a obrigação deles, né, a responsabilidade de acolher essa criança, esse adolescente, orientá-la, né, de que isso acontece, né, que é um processo natural aí e que daqui a pouco a gente tem uma nova Copa também e que isso é completamente normal e que faz parte, né? Mas o importante mesmo é esse acolhimento da criança, né, de validar esses sentimentos que ela está tendo nesse momento. Essa questão do acolhimento é importantíssimo, não apenas nesse caso, mas em toda essa formação da criança, do adolescente como cidadão, é muito importante que tenha justamente essa rede de apoio, essas pessoas que possam acolher nesses momentos de frustração. E a gente fala isso das crianças e adolescentes. E para o adulto que está passando por esse tipo de frustração? É claro, a gente tem esse período, como você disse, que é um período aceitável, aquele momento um pouco mais complicado para todos, mas e depois disso? Depois, na realidade, não. Até chegar nesse período, quais são as maneiras que a pessoa pode fazer essa transição da normalidade, a transição para a normalidade, para que seja um pouco mais branda essa decepção, Neres? Olha, a Copa, ela é um evento que mobiliza, né, assim, o mundo todo, né, e o brasileiro tem muita essa identificação com o futebol, assim, no geral, né, então, isso é uma coisa que mexe muito com a gente. Mas a Copa também, mesmo que a gente tenha sido desclassificado, ela nos deixa um legado positivo, que é essa questão mesmo da gente se reunir com pessoas, né, de participar de grupos sociais, de repente se empolgar aí com a Copa e voltar a praticar um esporte que antes não praticava, de repente jogava bola, parou, mas assistindo a Copa se emociona de volta ali, puxa, eu vou voltar, né, a praticar essa atividade física frequentemente ali, né, toda semana, participando eventualmente de alguma reunião familiar ou com os amigos, fazendo um churrasco, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a Copa acaba, tem essa frustração, mas é importante a gente ter em mente que esses momentos podem ser mantidos, esses eventos sociais não precisam acabar juntamente com a Copa, né? A gente pode continuar alimentando e fortalecendo essas relações mesmo sem a Copa. Para quem gosta de futebol, daqui a pouco tem o retorno do Brasileirão aí, né? Então pode se reunir com os amigos, eventualmente para assistir um jogo de time, e mesmo que não seja através do futebol em si, mas manter esses vínculos sociais fortalecidos, isso é uma estratégia positiva de voltar, então, aí à rotina, mantendo um pouco dessa emoção, né, dessa coisa prazerosa que a Copa trouxe, né? E, claro, a gente tem que entender que são ciclos, né? A vida acontece em ciclos, alguns são frustrantes, outros são positivos, mas tudo são ciclos que começam e terminam e a vida da gente continua, né? A gente tem que, então, aos poucos aí retomar a nossa rotina de uma forma saudável, rotina de trabalho, rotina de estudo e seguir em frente, né? O sonho do Hexa, nesse momento, fica, para a gente, ele não acaba, ele apenas é adiado para daqui a 4 anos, né? Mas a vida, ela segue, todo dia ela está seguindo, né? Exatamente, a gente tem que destacar que quando a gente está na Copa, normalmente a gente faz festa, mas a festa não depende da Copa nesse sentido. A gente pode ter essas reuniões, pode ter esses momentos que são tão legais, são tão prazerosos desse período de Copa, também em outros momentos, não precisa ser necessariamente ligado ao tipo de esporte, pode ser realmente apenas uma reunião, aquele momento de comunhão, vamos dizer assim, com as outras pessoas, que é algo bem legal que a gente sempre, a população brasileira tem justamente essa cultura, tem essa tradição de fazer
todos esses processos a cada 4 anos, mas que, como o Nery disse, pode ser um processo, podem ser eventos realizados também em meio a esses 4 anos, não apenas exclusivamente nesse ano de Copa do Mundo. Nery, tem mais algum ponto que você gostaria de destacar justamente sobre essa transição da ressaca ou até mesmo sobre toda essa questão que envolve a Copa? Olha, eu gostaria de ressaltar aqui que a gente tem uma obrigação, assim, uma responsabilidade social, tanto conosco mesmos, mas também com outras pessoas, amigos, familiares. Se a gente perceber que alguma pessoa aí do nosso convívio, ela está sofrendo para além do normal com essa frustração, né? E até essa frustração também acontece em outros eventos, né? Uma demissão de um trabalho, o fim de um relacionamento, a pessoa faz uma viagem, quando volta para casa, né? Os níveis aí emocionais voltam, né? Então a um nível mais baixo e a pessoa está entrando num processo de adoecimento por conta desse entristecimento. Fica na nossa responsabilidade de conversar com essas pessoas, né? Orientá-las, né? Se a gente identificar que isso está fugindo do normal, está fugindo do controle dessa pessoa, orientar ela a procurar, né? uma ajuda profissional, né? Tem muitos profissionais aí de saúde, tanto no serviço público quanto no particular, que podem estar auxiliando aí nesse processo para que esse quadro não se agrave, né? A pessoa consiga retomar a sua vida e seguir em frente, né? As experiências, elas sempre nos trazem algum aprendizado e deixam algum legado, né? A gente que precisa encontrar aí qual que é o aprendizado que cada uma dessas experiências está deixando para a gente. Perfeito, Nery. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Um prazer conversar com você e entender mais justamente sobre esse sentimento que muitas das vezes a gente acha que é próprio, mas que toda a população pode sofrer, e não é apenas a gente aqui no Brasil que está sofrendo com isso, não. Tem mais 47 nações que vão sofrer com isso em algum momento da Copa, porque apenas uma sai campeã e é algo completamente normal. Tem que entender isso e entender que todo esse processo de ressaca é realmente algo normal e que, é claro, caso você perceba que está se agravando em você ou no conhecido, justamente tem que falar para essa pessoa procurar essa ajuda médica ou você mesmo procurar essa ajuda justamente para não se agravar. Perfeito, eu que agradeço aí pelo espaço, né? É sempre importante a gente ter um espaço para estar falando um pouquinho sobre saúde mental, né? Tão importante para todo mundo, né? Então, muito obrigado e um abraço. Eu que agradeço a sua presença, foi mais uma vez um prazer te receber aqui no programa e até uma próxima. Vamos torcer para que daqui a 4 anos a gente não precise falar justamente sobre esse tópico, que aí sim a gente comemora esse hexacampeonato. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Perfeito, gente. E com essas informações eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.